Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais TV Arte HD. Está entrando no ar mais uma edição do Plantão de Notícias. E você confere conosco as principais manchetes da semana. Presidente do Peru é preso após tentativa de promover golpe de Estado. Estado do Rio deverá destinar 2 bilhões para a reconstrução de Petrópolis. Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha e do diesel. E a Câmara de Teresópolis recebe denúncias de fraudes em prestação de contas do Tereprev. Essas e também outras notícias você vai conferir agora com a gente no Plantão de Notícias. Pedro Castillo, presidente do Peru, havia instituído um golpe de Estado e a dissolução do Congresso no país. O presidente fez um pronunciamento pela TV anunciando a dissolução do Congresso e a convocação de eleições para a Assembleia Constituinte. E disse que até lá governaria por decreto. Castillo falou ainda que as medidas tinham o objetivo de restaurar a lei da democracia no Peru. As declarações causaram reações imediatas. Representantes do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário condenaram o que chamaram, abre aspas, de uma tentativa de golpe de Estado. As Forças Armadas e a Polícia Nacional disseram ser contra a quebra da ordem institucional. Sem o apoio militar e da classe política, a manobra durou menos de 1 hora. O Congresso Nacional destituiu o presidente do país e prendeu o presidente. Bom, e no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota em que diz que acompanha com preocupação a situação no Peru e, abre aspas, espera que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado Democrático de Direito do Peru, fecha aspas. A nota também deseja êxito à presidente recém-possada Dina Boulart. E a Justiça Carioca determinou o bloqueio de 2 bilhões das contas do governo do Estado do Rio de Janeiro. O dinheiro arrecadado com a privatização da campanha de abastecimento de água da SEDAI terá que ser usado na reconstrução da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, que ficou destruída após a tragédia das chuvas ocorridas no início deste ano. Em março, 2 temporais provocaram a morte de 242 pessoas. De acordo com o juiz responsável pela decisão, a preocupação é com a chegada do verão, quando as chuvas fortes são frequentes. Bom, em nota, o governo do estado informou que ainda não foi notificado. Acrescentou que está previsto um cronograma de investimentos para a recuperação de Petrópolis. E um dia após anunciar a queda no preço da gasolina e do diesel, a Petrobras informou que vai reduzir a partir do dia 8, portanto hoje, quinta-feira, o preço do gás de cozinha vendido nas distribuidoras. Você acompanha a reportagem completa agora. O botijão de 13 quilos vai custar, em média, R$ 42,00, uma diminuição de R$ 4,55. Lembrando que o preço final leva em conta itens como tributos, frete e a margem de lucro dos revendedores. E o custo médio do diesel para as distribuidoras teve uma queda de 40 centavos por litro. O custo médio do diesel para as distribuidoras teve queda de 40 centavos por litro. Isso faz com que a parcela da Petrobras no preço ao consumidor seja, em média, R$ 4,04 a cada litro vendido na bomba. Já para a gasolina, a redução para as distribuidoras é de 20 centavos. Nós vamos direto agora para a região serrana aqui do Rio de Janeiro. Vamos falar de Teresópolis, em que uma crise no governo de Vinícius Clausas, prefeito da cidade de Teresópolis, se agrava com a gravação vazada, onde uma presidente de uma instituição afirma que enrolou o Tribunal de Contas.
e também uma proposição de ata forjada de reunião. Acompanhe essa matéria e o áudio da presidente. O áudio vazado nesta quarta-feira, dia 7, nas redes sociais de uma conversa da presidente da Tereprev, Doralice Veríssimo, em um grupo de WhatsApp, apontam para os arranjos ilícitos que estariam acontecendo no Fundo de Pensão dos Servidores Públicos Municipal. O material já havia sido encaminhado ao Ministério Público, que apura o caso, que foi entregue também à Câmara de Vereadores, onde ocorre o prazo de 90 dias para a investigação das responsabilidades do prefeito Vinícius Clausis na suposta irregularidade da Tereprev. Bom dia, galera. Pularam muito carnaval, já descansaram na quarta-feira de cinza, agora já dá para trabalhar, né? Olha só, eu tô com um pequeno problema aqui. Eu vou passar para vocês. A minha prestação de contas de 2017, o tribunal aceitou todas as justificativas que nós fizemos. Só como nós fizemos a prestação de contas, foi passado pelo conselho, foi feito em 2 reuniões e a gente não deixou claro que era parecer, eles estão implicando com isso. Já me deram prazo e eu tenho que responder isso o mais rápido possível, eu tenho que me virar. Enfim, vou passar para vocês as atas e a exigência do TCE, tá? O que aqui o meu jurídico sugeriu, se vocês concordarem, óbvio. Como quem dá o parecer é o Conselho Administrativo, a gente montasse uma ata como se tivesse ocorrido uma reunião ratificando aquelas duas reuniões que foi dividido o balancete, tá? Então, o resto tudo está aprovado. Vou passar agora para vocês as atas, a exigência do Tribunal de Contas. Se vocês ficarem com preguiça de ler tudo, a página 9 é a única que tem exigência. As outras tudo a gente já conseguiu enrolar o tribunal, tá? Então, vou passar as atas e vou passar o parecer do Tribunal de Contas para vocês lerem o que é isso. E eu vou passar, então, uma ata que eu fiz, como se tivesse havido uma reunião e que o Conselho Administrativo ratifica, tá, a aprovação da prestação de contas de 2017. E se vocês concordarem com essa ata, óbvio, ninguém é obrigado a nada, vocês puderem assinar para mim essa ata, pode ser só os titulares do Conselho Administrativo. Vocês vão ver, ali estarão os nomes. E se vocês puderem passar aqui para assinar isso, se não puderem passar para assinar, eu até levo para vocês, porque como estamos num momento assim meio esquisito, alguns de vocês podem não querer sair de casa. Então eu vou sem problema nenhum, já estou trabalhando mesmo, tá? Enfim, se alguém não concordar em assinar, também pode falar. Vocês são livres. É óbvio, vocês não são obrigados a nada disso, tá? Mas está tudo certinho. O problema que eles implicaram é porque não estava como parecer do conselho, PPP, não estava dentro daquilo que eles... Evelina entende isso, como é que o tribunal é. Tem que estar cada vírgula do jeito que eles querem, tá? Então, eu preciso disso assim meio com urgência, que eu preciso cumprir essa exigência. E depois disso, eu vou passar para vocês a prestação de contas de 2019, tá? Porque a gente vai ter que fazer uma reunião, que aí eu vou passar a prestação de contas para vocês, 2019. Vocês avaliam, depois a gente até faz uma reunião online, se for o caso, ou se quiserem fazer presencial, todo mundo de máscara, eu arranjo um local grande, a gente faz a reunião e toma um café, come alguma coisa, enfim, aí vocês escolhem, tá bom? E em relação ao curso, eu ainda que eu tenho que fazer uma tomada de preço, eu não posso contratar sem critério, tá bom? Vou passar agora para vocês, vou passar as atas.
o coisa do TCE e a ata atual, que seria uma ratificação. Esse áudio foi apresentado ao Ministério Público e à comissão processante da Câmara Municipal pelo comunicador e suplente a vereador Sérgio Mauro. A presidente do Tereprev disse, por sua vez, que vai denunciar o caso à polícia porque o áudio apresentado foi vazado e estaria fora de contexto. Em seguida, nós temos também aí a declaração em plenário no dia da sessão do vereador Maurício Lopes, em que é o responsável pela comissão processante e dá alguns detalhes. Acompanhe conosco. Então foi dado ao prefeito a oportunidade de se defender. O prefeito se defendeu. O processo retornou com a resposta do prefeito. Está aqui a resposta do prefeito, que chegou no ofício 106 de 2022, datado de 18 de março de 2022. O prefeito apresentou a sua defesa, né? Enfim, o rito ele foi cumprido como a lei determina. Só que eu me deparo agora, no final da tarde, com um ofício que foi protocolado aqui no gabinete do presidente da comissão, vereador Pastor Luciano, que ele me deu uma cópia, né? Onde o prefeito ele cita que não está tendo o direito de defesa. E aí eu queria dizer, eu vou até fazer uma leitura do finalzinho aqui, que ele fala o seguinte: isso nos leva à conclusão de que o processo de prestação de contas não poderá ser julgado definitivo pela Câmara, sem que o administrador público tenha conhecimento das conclusões do Tribunal de Contas. Ora, o prefeito fez a sustentação oral dele lá no Tribunal de Contas, fazendo a sua defesa. Então, ele tem conhecimento do inteiro teor do processo. Das alegações e das denúncias que contra si sejam dirigidas e sem que tenha oportunidade de rebater tais críticas ou denúncias. Isso tudo ele teve ciência lá no Tribunal de Contas. Para poder apresentar as suas alegações e produzir as provas. Como eu disse, isso aqui não é casa de mãe Joana. Se tem alguém que sabe usar regimento aqui, eu também sei. Então, vai ser dessa forma que vai funcionar. Essa casa não vai ter recesso enquanto não julgar as contas do prefeito, senão também não tem conta para 2023. Ele vai repetir o orçamento de 2022, tá certo? Então, já fica avisado que pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Bom, na sequência, o jornalista Maurício Aragão se encontra no município de Teresópolis, acompanhando, então, o caso na Câmara Municipal, que tem uma oitiva hoje de manhã. O desdobramento dessa matéria você acompanha, então, amanhã, no Jornal Regional com Maurício Aragão. Na capital fluminense, no complexo da Praça Seca, na zona oeste do Rio, enfrenta o segundo dia de tiroteios e protestos de uma guerra no complexo da Praça Seca, na Zona Oeste, como nós falamos. 3 escolas da região estão fechadas por medida de segurança por causa do intenso tiroteio que acontece na localidade entre a polícia e bandidos. Militares estão atrás dos criminosos que mataram o sargento do BOPE durante uma operação na comunidade do Batomuxi. Acompanhe. A operação começou com o sobrevoo de aeronaves da Polícia Militar sobre a área de mata no Campinho, onde o sargento Ângelo Rodrigues de Azevedo foi morto com um tiro na cabeça no fim da tarde de ontem. O militar de 48 anos era lotado no Batalhão de Operações Especiais e participava de uma ação para reprimir a circulação de criminosos na região. Um barbeiro também teria morrido durante os confrontos. À noite, o clima ficou ainda mais tenso, com protesto contra as ações policiais na Praça Seca. Algumas pessoas atearam fogo em entulhos na rua Cândido Benício, que chegou a ficar interditada na altura da estação do BRT do Ipase. Hoje, os tiroteios começaram cedo e aumentaram o medo de quem vive na região, que é alvo de uma disputa entre traficantes e milicianos. O Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de informações que levem a divisão de homicídios aos assassinos do sargento Azevedo. Nos perfis da PM e do BOPE, o policial foi homenageado. Ângelo Rodrigues estava na corporação havia 22 anos. Ele deixa a esposa e 3 filhos.
E nós vamos chamar agora um brevíssimo intervalo e voltamos em instantes. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. De retorno ao nosso noticiário, após o intervalo, vocês acompanham agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão e com os comentários da política com Emir Laranjeira. Está começando mais um Bastidores da Notícia. E eu acho que nós estamos participando daquele filme do Tom Cruise, Memory Report. Aquele que você acorda sempre no mesmo dia, não é? Você volta no passado e volta no passado. Ontem nós tivemos dias emocionantes. Primeiro, eu quero parabenizar aos legisladores do nosso país vizinho, Peru. Eles estão defendendo a democracia e botaram para fora, para correr, o presidente esquerdista, ditador do Peru, que a imprensa agora chama de conservador. Então, essa mídia militante está chamando um esquerdista declarado de conservador agora. E por aqui, a ditadura continua. Continua e nós tivemos ontem, por decisão monocrática do imperador do Xandaquistão, o afastamento do prefeito de Itapurá, no Mato Grosso, Alberto Capelletti, Carlos Alberto Capelletti. Sabe por que ele foi afastado? Porque nas férias dele, ele foi à manifestação em Brasília e encontrou com o general Heleno e gravou um vídeo convocando as pessoas para que fossem às manifestações. E com certeza entrou no inquérito do fim do mundo, dos atos antidemocráticos que vivemos aqui no país. Além disso, uma coisa mais séria também, não mais sério, mas sério do mesmo modo, o empresário Milton Baldin, ele estava nas manifestações dentro da área do Exército. Foi só ele sair da proteção das armadas que a Polícia Federal foi lá e prendeu o empresário pelo mesmo motivo de convocação das pessoas para as manifestações, que essa imprensa militante insiste em dizer que são manifestações antidemocráticas, mas são manifestações democráticas. A Constituição garante o direito de nós brasileiros nos manifestarmos, sim, e se quisermos criticar parlamentares ou funcionários por não estarem trabalhando conforme a lei, nós temos esse direito. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil já virou uma palhaçada. Parece que eu estou vendo aquele gibi da década de 70 e 80 do Recruta Zero. Alguns generais estão sendo ofuscados pelo brilho das estrelas nos ombros, por medo de cargo, medo de não sei o quê, porque o cara para estar lá não tem que ter medo de defender o seu país. Eu estou vendo, às vezes, um gibizinho do Recruta Zero, não sei se vocês estão vendo isso. Várias pessoas têm mandado mensagens para mim e eu tenho muito cuidado nas coisas que eu falo, tanto nas minhas redes sociais quanto aqui, mas eu acho que já chegou o momento, cara, que não tem mais como a gente falar se não for pelo fígado. Por quê? A lei não existe mais e não temos a quem recorrer. Estamos sendo censurados, caçados, com C cedilha, exatamente, caçados por uma corte que está literalmente fazendo o que quer e o que bem entende com o povo brasileiro. Com cidadão comum, com empresários, com deputados eleitos pelo povo. E essa turma lá não teve sequer um voto, não são representantes do povo. Então, fica aqui o meu recado
aos recrutas zeros que estão por trás das muralhas, e ao recado aos comandantes que realmente fizeram o juramento para a bandeira e realmente têm peito para peitar o sistema. A esses generais que querem colocar a ordem na casa e salvar o povo brasileiro, meus sinceros agradecimentos. Aos recrutas zeros, aos bananas de pijamas que estão dentro das Forças Armadas, infelizmente é assim, meu total repúdio, e da população também. Da população também, não o repúdio da população a esses bananas de pijamas com estrelas no ombro. Carlos Emílio Laranjeira para a Rede TV+, TV Arte HD. Nas notícias locais agora, vocês vão acompanhar que o Rotary Clube de Magé, em Piabetá, recebeu a visita do governador distrital. Falando de Covid-19, a vacina para bebês de 6 meses a 2 anos já estão disponíveis em Guapimirim. Corte da Barra terá um novo protocolo em dias de chuvas fortes em Teresópolis. Rio das Ostras festeja sua padroeira. A vacina contra coronavírus já está disponível para bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidades e ou deficiência em Guapimirim. A vacinação ocorre toda quarta-feira, de 8 da manhã a 1 da tarde, no Centro Municipal de Imunização, situado na Praça da Emancipação, no centro. Para as demais faixas etárias, a campanha segue normalmente de segunda a sexta, no posto de saúde mais próximo da residência. A Prefeitura de Teresópolis anunciou um novo protocolo em dias de chuva forte para o trecho da Avenida Presidente Roosevelt, conhecido como Corte da Barra. Nos dias de intenso volume de chuvas, a Defesa Civil irá interditar o local para avaliação e o trânsito será desviado para a Rua das Paineiras, que terá o estacionamento suspenso para melhor fluidez no trânsito. Para acessar o centro da cidade, o motorista também pode realizar o trajeto Barra Várzea via Pimenteiras. Nesta quinta-feira, dia 8, com atividades durante o dia, a cidade de Rio das Ostras comemorando a data da sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição, desde 8h30 da manhã, com o café da padroeira na paróquia, até o show com a cantora Joana, na rua Isarina Lourenço Cabral, em frente ao Yacht Clube de Rio das Ostras. As atividades religiosas prosseguiram durante toda a semana e ainda nas comemorações, nesta sexta-feira, dia 9, tem às 19 horas Choro de Maria e às 20h30 o Sol da Casa, com o espetáculo em homenagem a Gal Costa, além de intervenções circenses. Já no sábado, dia 10, às 8 da noite, tem o Alto de Natal no mesmo local. O governador distrital do Rotary Clube, Anderson Charles Andrade, esteve em Magé para as comemorações dos 5 anos de fundação do Rotary Clube de Magé, Piabetá. Participou de várias atividades, inclusive uma no rancho do rotariano Arnaldo Dietrich, onde mais de 60 pessoas reuniram-se para apoiar a compra de cadeiras de rodas e participaram de eventos de confraternização. Além disso, na Estrada Municipal número 7, foi inaugurado o Marco Rotário. Você vê momento aí em que aparecem o casal Maria Alice Nalim, governador assistente Ivan Tuil Nalim, Patrick Veloso, presidente do Rotary de Magé Piabetá, e o governador distrital, além de outros rotarianos. E nós vamos agora falar da previsão do tempo. O Rio tem previsão de chuvas isoladas na parte da tarde. A temperatura está em elevação e deve atingir 31 graus centígrados na capital fluminense. Nesta quinta-feira, o ar seco se expande um pouco mais por áreas do estado de São Paulo. O amanhecer começa com formação de névoa, de nevoeiro na capital paulista e também no Vale do Ribeira, e aos poucos, até o fim da manhã,
o sol volta a aparecer mais. Vai ser uma quinta-feira completamente diferente, sem previsão de chuva na Grande São Paulo, região metropolitana e também pelo litoral. Por outro lado, a circulação de ventos aumenta muito as instabilidades entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. Tem previsão de chuva a qualquer momento do dia com potencial para temporais. Lembrando que no estado do Espírito Santo os acumulados já foram bastante elevados. A água disponível no solo ainda pode trazer transtornos durante todo o dia. Já no Rio de Janeiro, capital Belo Horizonte, até mesmo pelo interior do estado de São Paulo, a chuva é mais isolada e pontual, acontecendo principalmente no período da tarde. A temperatura vai subindo no Rio de Janeiro, máxima chegando a 31 graus. Em Vitória não passa dos 26 graus, máxima de 27 graus em Belo Horizonte e 28 graus na capital paulista. E nas notícias do esporte, você acompanha agora as atualizações do que acontece aqui no Rio de Janeiro com os times cariocas. Sem grandes novidades no mercado dos grandes do Rio, meu amigo Antônio Alexandre, o Flamengo renovou com o Davi Luiz e, segundo a diretoria, o acerto com o técnico Vitor Pereira, ex-Corinthians, está muito adiantado. Pelo lado do Fluminense, o tricolor chegou a 11 vendas na gestão do atual presidente, com a venda agora de Matheus Martins, de 19 anos, para o Watford da Inglaterra, chegando a um total de 243 milhões de reais. O Fluminense praticamente renovou já com o zagueirão Manuel até 2024. Falando do Vasco, o Clube da Cruz de Malta avançando nas negociações com Bissoli e Kelvin, 2 jogadores do Atlético Paranaense. Bom, a notícia que segue, a gente gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é uma causa muito justa e muito legal para a gente seguir. Muitas crianças já começaram a receber os presentes do Papai Noel dos Correios, e você pode ajudar a adotar uma cartinha e fazer uma criança feliz. O prazo final vai até o dia 16 desse mês. Acompanhe, que legal. A música foi ensaiada pelos pequenos para homenagear o visitante do dia, o Papai Noel. Há mais de 30 anos, o Papai Noel dos Correios faz a alegria das crianças. Os pedidos são os mais variados e chegam em cartinhas com caligrafias desalinhadas ou em desenhos coloridos. E esse ano, o Papai Noel manteve a magia do Natal e não decepcionou ninguém. Eu não pedi tanta coisa assim, não. Eu só pedi uns lápis, borracha e apontador. E aí ele te deu tudo isso? Aham. Quase 103 mil cartas já foram adotadas na edição deste ano da campanha e ainda dá tempo de adotar uma cartinha e realizar os sonhos de uma criança. Para saber mais como, é só entrar no blog do Papai Noel dos Correios. Cerca de 99 mil cartinhas ainda esperam adoção em todo o país. Os pedidos das crianças variam entre bolas, bonecas, calçados e materiais escolares. Bom, e assim a gente vai terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos que nos acompanham através da SumCity Canal 57, das plataformas, das redes sociais, a nossa equipe técnica, desejando a todos um bom final de semana. Amanhã vocês têm o Jornal Regional com Maurício Aragão, temos também aí o jogo da seleção brasileira contra a Croácia, todos aí na torcida pelo Brasil, e ficamos por aqui, desejando a todos um bom final de semana e até a próxima edição. Obrigado.